A paz de Deus. Nós vamos continuar ouvindo a voz do Espírito Santo. Obrigado. Peço para você ficar com seu coração, continuar com seu coração aberto, quebrantado, e com bastante submissão, bastante reverência diante da voz de Deus, diante da palavra de Deus. Abra sua Bíblia ou seu aplicativo lá em Lucas capítulo 22, versículo 33. Lucas, capítulo 22, versículo 33. Diz assim: porém Pedro... Não, vamos ler o 31, para entender melhor o contexto. 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Jesus lhe disse: eu, porém, lhes digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Agora o versículo 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. 55. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, o outro afirmou, dizendo: com certeza, este estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. 61. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Pai. Nós, como igreja de Cristo, a Tua igreja, queremos estar diante, submissos da Tua palavra e da Tua verdade, Senhor. Revela-nos, Pai, a cada dia mais a Tua palavra, Senhor. Fale conosco nesse momento, continue a falar conosco, continue a falar com a Tua igreja. Fala comigo, Senhor, fala ao meu coração. Que cada um aqui hoje, Senhor, cada um que está assistindo, vai assistir posteriormente, possa ser alcançado pela Tua palavra. Que possamos ser libertos, transformados, restaurados, Pai. Que possamos ser tocados pela Tua verdade, Senhor, em nome de Jesus. E nos ajude, Pai, nos ajude, Senhor amado, a não negociar a Tua palavra,
a não abandonar a Tua palavra, a não negociar, Senhor, o Teu Evangelho, mas nos ajude, Senhor, a qualquer custo nos mantermos fiéis aos Teus ensinamentos, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu continuo orando, Pai, nós continuamos orando, continue falando com a Tua igreja. Levante pessoas aqui, Pai, para ensinar a palavra, para pregar a palavra, para aprender a palavra, Senhor. Que a cada encontro nosso, seja domingo, em dia de semana, Senhor, o Senhor venha falar com a Tua igreja. Abençoe cada pregador, cada pregadora da palavra, cada homem e mulher, Senhor, que transmite a mensagem do Evangelho aqui nesta igreja, Senhor. Venha usar com ousadia, venha revelar as Tuas verdades através de cada um, em cada encontro, Pai, desde o discipulado, das reuniões de confraternização, grupo familiar, jovens, adolescentes, crianças, Pai, em todos os encontros, Pai, Senhor, que o Senhor venha falar com a Tua igreja, Senhor, e que nós, como corpo de Cristo, sejamos submissos, Pai, à Tua vontade, ao Teu querer, que possamos nos humilhar diante da Tua mão, Pai, diante da Tua autoridade, do Teu poder, Pai, que o Senhor venha no nome de Jesus falar conosco, Senhor. E eu te peço, Senhor, levante pessoas aqui nesta igreja, Pai. Levante pessoas para servir ao Senhor. Levante pessoas, Pai, que queiram viver em santidade, em pureza, que estejam prontos, Pai, pessoas prontas a renunciar às paixões, os desejos, os próprios sonhos, Pai, para servir ao Senhor, para alcançar outras vidas, Senhor. Levante pessoas para se preparar ministerialmente, se preparar para servir ao Senhor. Levante pessoas, Pai, que entendam, Pai, que a vida é um ministério, Senhor. Que essa vida aqui não é apenas para construir algo para nós, Pai, mas que essa vida aqui é para servi-lo, para adorá-lo, para glorificar o Teu nome, para proclamar a palavra do Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Envie trabalhadores, Senhor, envie trabalhadores e levante os trabalhadores, Pai, que estão fraquejando, que estão fracos, Pai. Anima o coração, fortaleça o coração, Pai, que a causa do Evangelho, a causa de Cristo esteja em nosso coração, Pai, que nós, como corpo de Cristo, possamos viver, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Fale conosco, Senhor, continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Bom, irmãos, nós estamos no nosso primeiro culto do ano de 2026 e a Marta me fez uma pergunta e ela falou: e aí, virada de ano, é só calendário? Ou realmente vai mudar alguma coisa, né? E aí eu terminei até escrevendo, mandei lá no informativo. Tudo depende de você, né? Essa virada de ano, ela vai depender de você. Tem pessoas que vão atrás de várias coisas, vão atrás de palavras proféticas, vão atrás de palavras específicas, vão atrás de crenças, enfim, vão atrás de várias coisas. Mas a grande questão como é que você tem se colocado diante de Deus. É muito mais fácil a gente querer receber, querer que tudo alguém faça por nós, ou que Deus ele faça por nós. E Ele faz sim, Ele que tem os planos, os projetos em nossas vidas. Só que nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir a quem nós queremos servir. Nós precisamos decidir o que nós queremos fazer. Nós precisamos decidir se nós realmente queremos mudar. Se eu quero mudar a minha vida. Se realmente eu quero viver algo novo. Se realmente eu quero que o Espírito Santo venha sobre mim e alcance o meu coração e cumpra em mim a vontade dEle. Então, para esse ano, o que pode acontecer, irmão? Vai depender do seu coração. Vai depender do quanto seu coração está disposto a viver coisas novas. Porque o Deus que você serve, Ele tem coisas novas para você. Ele tem coisas novas para a sua vida. Só que o nosso coração, ele precisa estar disposto a viver as coisas novas de Deus.
Nesse texto aqui, o que me chama a atenção é Pedro, um homem intenso, um homem apaixonado por Jesus, discípulo de Jesus. Jesus orou para que a fé dele não desfalecesse. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo, só que Pedro não sabia disso. Pedro tinha os sonhos no coração dele. Pedro tinha os desejos no coração dele. Pedro se achava mais forte. Pedro se achava mais intenso. Pedro se achava mais corajoso. E é por isso que ele fala: eu darei a minha vida pelo Senhor. Eu vou para a prisão com o Senhor, eu morro com o Senhor. Pedro acreditava nisso. Pedro não estava mentindo. Não estava mentindo para ele, não estava mentindo para Jesus. Pedro realmente acreditava. Pedro amava Jesus. Pedro não era uma pessoa que não amava Jesus. Pedro amava Jesus. A questão é que Pedro não se conhecia o suficiente. E aí eu gostaria de pensar quantas promessas nós fazemos. Esse ano vai ser dessa forma. Esse ano eu vou fazer desse jeito. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou comer menos doce, vou para academia, fazer mais exercício, vou correr. Esse vai ser o ano da minha vida, né? E esse vai ser o ano da minha vida. E nós não estamos mentindo. É o que nós queremos. É o que nós desejamos. Era o que Pedro desejava. Naquele momento era o que Pedro desejava. Senhor, tanto para a prisão como a morte, eu estou pronto para ir com o Senhor. Eu estou pronto a morrer pelo teu nome. Eu estou pronto a ir à prisão pelo teu nome. Só que Jesus disse para Pedro: Pedro, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você negará 3 vezes que me conhece, Pedro. Aqui não mostra, né, a reação de Pedro, mas eu acredito que Pedro talvez não botou muita fé ali. E às vezes, irmãos, nós nos deparamos com conselheiros na nossa vida, e a gente naquela paixão, naquele desejo, a gente fala: nós vamos conseguir. Não, eu vou conseguir. E aquela pessoa fala para nós: olha, vai um pouquinho mais devagar. Pensa um pouco antes. Coloca os pés no freio. Só que quando a pessoa ela está apaixonada, ela não vê outra coisa a não ser a paixão da sua vida. E paixão, né? Acho que vocês devem saber, mas por que fala paixão de Cristo, né? Paixão é sofrimento, vem do pato, sofrimento. E realmente estar apaixonado é sofrer. Porque você emagrece, fica pensando na pessoa o tempo todo, quer ver a pessoa o tempo todo, quer estar conectado à pessoa o tempo todo. Você não sai. Se você pudesse, é aquela fase que você fala: meu amor, olha, eu e você nesse mundo é suficiente para a nossa vida. Nesse mundo, nesse universo todo, só cabe nós dois, né? Aí, é tudo isso que eu queria ouvir, meu príncipe, né? Na paixão a gente faz tudo isso. A gente troca o mundo todo por alguém, por uma pessoa. E alguém fala: não é bem assim. Existe vida além da paixão, né? Existe outra coisa além da paixão. Mas o fato é que a paixão realmente, né? As pessoas falam: o amor é cego. Eu prefiro dizer que a paixão ela é cega, né? A paixão não deixa você enxergar muitas coisas. E na paixão, Pedro nessa paixão, ele
ele não olha para ele não olha para a capacidade dele, ou se ele olha, ele pensa que ele pode. Bom, o primeiro ponto é que Pedro, ele confiava demais nele. Pedro, ele confiava demais nele. Pedro acreditava que a força dele era suficiente. Aqui nessa igreja, dificilmente você vai ouvir que a sua força é suficiente. Dificilmente você vai ouvir aqui, ou talvez nem vai ouvir, que você vai receber 5 passos para ativar a sua força interior e conquistar aquilo que você pode através da sua capacidade. Gostaram? Mas dificilmente você não vai ouvir. Por quê? Porque a nossa cosmovisão é bíblica. E se a força de Pedro fosse suficiente, ele não tinha negado a Jesus. Ele não tinha negado a Jesus. Não sou contra você trabalhar o seu alto potencial, a sua performance, se desenvolver, se preparar. Tudo isso a gente deve fazer para melhorar como pessoas. Só que isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos de Jesus Cristo. Você pode trabalhar aí, contratar os melhores coaches para potencializar a sua vida. Nada contra você fazer isso. Mas você precisa de algo maior, que é a graça de Deus, que é as mãos de Deus sobre você. Pedro, ele acreditava que a força dele era suficiente. Ele acreditava na sua coragem, na sua paixão e na sua intenção. A intenção de Pedro não foi suficiente para sustentá-lo. A coragem de Pedro não foi suficiente para sustentá-lo. A paixão de Pedro não foi suficiente para sustentá-lo até o fim. Porque muitas vezes nós começamos bem e nós paramos. Porque nós estamos pautando a nossa vida ministerial, espiritual, nossa vida pessoal, a nossa vida, enfim, em nossa coragem, em nossa intenção e em nossa paixão. Só que vai chegar um momento que a intenção talvez não vai ser a mesma. A paixão não vai ser a mesma. A sua coragem não vai ser a mesma. E como é que você vai persistir? Como você vai continuar? Como você vai caminhar até o fim? A nossa coragem, ela pode nos levar até algum lugar, a nossa paixão pode nos levar até algum lugar, a nossa intenção pode nos levar até algum lugar. Mas o que vai levar você até o final, irmão, é a graça de Deus. É a graça de Deus que vai levar você até o fim. E na vida não é como você começa, mas é como você termina. É como você entrega. É como você passa o bastão para outra geração, para outras pessoas. O começo é maravilhoso. O começo é perfeito. Agora a caminhada é dolorosa. A caminhada é difícil. Os desafios são grandes. Como chegar até o fim, reconhecendo a graça e a dependência de Deus. Não estou dizendo para você abandonar a sua paixão, a sua coragem e a sua intenção. Não estou dizendo para você abandonar isso. Eu estou dizendo para você não esquecer da graça de Deus que vai sustentar você. Não estou dizendo para você deixar de se preparar, de se capacitar, de se preparar para aquilo que você vai enfrentar. Não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo para você não esquecer da graça de Deus. É isso que vai sustentar você. É isso que vai conduzir a sua vida. É isso que vai fazer você chegar até o fim. Para esse 2026, para que você viva um ano diferente, um ano de triunfo, um ano de bênção, você precisa olhar para Jesus. Eu não sei como é que você fez, o que você fez nas primeiras horas do seu dia primeiro. Eu acredito que a gente demonstra o nosso desejo maior nas nossas primícias. Nas nossas primícias. O que entregamos primeiro? O que fizemos no dia primeiro? Dia primeiro eu fiquei loucão. Primeira coisa é abrir uma cerveja, uma breja e encher a cara. É curtir uma música, curtir uma balada. Eu já passei virado. Depende do que você fez. O que você fez? Qual foi a sua reflexão? Quais foram as suas primícias? Quais foram as suas primícias? As nossas primícias revelam o nosso maior desejo. As nossas primícias revelam o nosso maior desejo. Fica um conselho meu para você. Comece sempre as primeiras horas do seu dia do ano, orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Se você está com a sua família lá, reunido, pare tudo e fale agora, vamos orar. Para você que já tem filhos, seus filhos vão aprender isso, sobre a primícia, sobre consagração, sobre entregar a Deus. Mas não tem culto na igreja na virada do ano, então a igreja é esse lugar aqui. Não, irmão, não é. Viva realmente uma vida de um coração totalmente entregue a Deus, totalmente consagrado ao Senhor. Entregue as suas primícias a Deus, as primeiras coisas. Se esse ano você quer ter um ano diferente, que as suas primícias sejam para Deus, as coisas mais importantes, as primeiras coisas, você consagra ao Senhor, consagra a sua vida, consagra a sua família, os seus filhos, o seu ministério, o seu trabalho, a sua profissão, consagra ao Senhor. Como já foi ministrado aqui, já ouvimos isso da voz de Deus através do Renato. Se temos os projetos de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus, por que não pedir para Ele alinhar os nossos sonhos aos sonhos dele? Por que não esvaziar o meu coração e pedir, Senhor, faça a tua vontade, faça o teu querer, faça os teus propósitos na minha vida pastoral, em aconselhamento. A pessoa chega para mim cheia de intenção e eu falo, você falou com Deus? Você orou ao Senhor? O que Deus acha sobre isso? Não, mas eu já decidi. Vai ser dessa forma. Vai ser desse jeito. Nós estamos vivendo como se nós fôssemos aqueles trabalhadores autônomos, né? Que o autônomo de verdade ele trabalha de fato, né? Mas na verdade uma crença, uma falsa crença do que é um trabalhador autônomo. Hoje eu não vou trabalhar. Não quero mais trabalhar. O autônomo de fato tem que trabalhar, né? Se não trabalha, não ganha. Mas nós escolhemos. Não, hoje eu não vou fazer. Não, eu não quero fazer dessa forma. Eu não quero mais, eu decidi, vai ser assim.
Eu pensei, eu analisei, eu cheguei a uma conclusão e vai ser essa. Aí eu pergunto para a pessoa: e Deus? O que ele acha disso? Não, mas eu já decidi. Então nós estamos agindo, nós estamos chamando Deus de Senhor, sem de fato Ele ser o Senhor das nossas vidas. Quem são os senhores de nossas vidas? Somos nós. Somos nós. Então, se eu quero realmente ter um ano de bênçãos, eu preciso realmente deixar que Deus, que Jesus, seja o Senhor da minha vida. Que realmente eu possa entregar a minha vontade a Ele. Pedro confiava demais nele. Como é que está você? Será que a preparação para esse ano está na sua confiança? Será que está lá na sua poupança? Você olha lá, né, as suas aplicações, seus investimentos, toda a sua riqueza, e você fala: esse ano vai. Ou ao contrário, você fala: meu Deus, esse ano não vai. Eu vou dizer que não é nem por um nem por outro. É você olhar para Deus, irmão, e falar: esse ano vai, porque Deus está comigo. Esse ano vai, porque Deus está comigo. Então, nesse ano, conversando com o Fernando, né, sobre as finanças na igreja, e aí vem essa parte humana. Eu falei: meu Deus do céu, abri uma parte do meu coração aqui, né? Então, todo início de ano me bate uma tensão. E essa tensão, Deus já me mostrou, né? É quando eu olho para mim. É como se eu olhasse a igreja, né? Vou tentar fazer uma imagem aqui para você entender, né? A igreja, as pessoas, esses 2 salões alugados, todos no meu braço. Então eu tenho que pensar nas pessoas, nesse salão que tem a questão para pagar todo mês, né? E todas as pessoas no meu braço. Essa foi a imagem que Deus mostrou para mim. Isso me traz uma angústia terrível. Aí Deus fala para mim: Cláudio, então, essa imagem aí é que te traz aflição. Não tem nada nos seus braços. As pessoas, isso aqui para pagar o ano todo, não é você, sou eu. Aí me vem aquela leveza. Só que a gente fica transitando, tá? Não estou dizendo que eu sou o cara que vive bem com a vida o tempo todo, não. A nossa luta é o tempo todo, transitando entre a coragem e o medo, entre a fé e a descrença. A gente fica ali, ó. Porque quando fala: meu, ó, agora vai ficar mais apertado esse ano. E eu me lembro, quando eu assumi a igreja, meu Deus do céu, para a gente manter, era só Deus mesmo, né? E eu falo para Deus: eu não quero passar por aquele aperto de novo. Então a gente tem uma escolha de olhar para os nossos braços e viver na ansiedade, no estresse, na angústia e no desespero, ou olhar para as mãos de Deus e ter paz. E aí você escolhe. E aí você decide. Se você olhar para a sua força, meu filho, vamos lá, marcar consulta para tomar alguma coisa, para aliviar aí a ansiedade, né? Nada contra tomar remédio, por favor. Me entendam bem, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você olhar só para os seus braços, vai ser difícil você sustentar esse ano. Você já vai estar, dia 15 de janeiro, já vai estar sem força. Já vai estar em desespero. Então você vai decidir em quem você quer confiar. Pedro, nesse momento aqui, ele confiava demais nele. Ele estava confiando demais nele. E essa autoconfiança não sustentou Pedro. Essa autoconfiança não sustentou Pedro. E o convite aqui para você é: confie mais em Deus e menos em você. Confie mais em Deus e menos nos seus braços. Confie na provisão de Deus, confie nas bênçãos de Deus e menos no suor do seu trabalho.
Porque se você pensar apenas no suor do seu trabalho, esse mundo, ele vai sugar você, irmão. Ele vai sugar você. Você vai acabar o fim da sua vida, você vai olhar para trás, o que você fez? Trabalhei. Para quê? Você trabalha não sei quantos meses do seu ano para pagar o quê? Para pagar imposto. Para pagar aí juros. Enfim. E outra coisa. Isso é algo muito prático, mas quanto mais você ganha, mais você gasta. Você sabe muito bem disso. Então você ganha mais. Eu ganhei mais. Os primeiros meses, você vai, da hora, agora está indo. Só que o seu padrão de vida vai subindo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando você chega aqui, você fala, lascou. Agora eu estou refém do quê? Está refém desse padrão de vida aqui, ó, que você construiu. Mas e antes? Eu não vivia? Vivia. Hoje você pode pegar pessoas que, diferentes salários aí, né? Estou falando de salários comuns, não de alto padrão, né? Mas aquele que talvez recebe 7 mil, aquele que recebe 3 mil, se olha a vida deles, talvez é a mesma coisa. Mesmo tipo de roupa, de carro, de vida, de viagem. Por quê? Porque é a condição de vida que é estabelecida ali. É o padrão. O outro paga mais imposto, o outro paga mais aquilo, o outro paga menos, enfim. Não sei se vocês me entenderam. Mas essa autossuficiência, ela não é capaz de sustentar a nossa vida. E se nós nos distanciarmos do Evangelho, da palavra de Deus, a gente se aproxima da cultura do mundo. Nós como cristãos, nós temos uma opção de vida, que é a cultura do reino de Deus. Às vezes eu me pego me questionando, Senhor, será que eu estou certo? Será que é isso mesmo? Mas aí quando eu olho, esse questionamento está ligado por conta da cultura do mundo, que o tempo todo eles estão falando para a gente qual que é o padrão, qual que é o modo, qual que é o jeito, qual que é a forma. E aí parece que a gente está errado. Parece que a forma que a gente está vivendo está errado. Só que a gente para pensar. A nossa forma de vida é diferente. O que vai moldar a nossa vida é a cultura do reino de Deus. É isso que molda a gente. Enquanto lá fora a galera fala de autossuficiência, de autocapacidade, aqui nós falamos de graça, de dependência de Deus, de provisão de Deus. Mais uma vez eu estou falando, irmão, estou falando para você largar seu emprego, largar tudo, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você olhar para Cristo, olhar para Jesus e deixar Ele dizer para você como você deve organizar a sua vida, como você deve controlar a sua vida, como você deve gerir e administrar a sua vida. Jesus, ele conhece Pedro melhor do que ele mesmo. Jesus conhece Pedro melhor do que ele conhece a si mesmo. Pedro, você vai me negar. Você vai dizer que não me conhece. Pedro, você pensa que pode. Mas Pedro, você não pode. Você não pode. Nesse momento nessa palavra de Jesus para Pedro, Jesus mostra a fragilidade humana. Irmãos, nós somos frágeis. A gente bate aquela tensão, aquele medo. Acabei de colocar aqui a minha situação, o meu receio. A gente não precisa ficar desesperado, porque por conta da nossa fragilidade, às vezes a gente está se culpando
muito mais, irmãos. Deus está nem cobrando da gente. A gente está ali se sentindo um lixo, um nada, está se culpando. Jesus ali só estava mostrando para Pedro, não estava humilhando Pedro, não estava colocando Pedro no chão. Não, Pedro, olha, você vai me negar, Pedro. Você pensa que dá, mas não dá. Mas eu não estou dizendo que você é o pior, que você não vale nada. Não, não é isso. E muitas vezes a gente fica assim, se sentindo um lixo, um nada. Como se o cristão não fosse humano. Alguns de nós pensamos que ao tornar cristãos, a gente deixa de ser um ser humano comum e se torna um super-humano, um super-herói, um super-homem, uma mulher maravilha, superpoderes. Não, a nossa fragilidade anda conosco. A nossa fragilidade, ela anda conosco. Somos vulneráveis, somos fracos. Nós precisamos do sustento de Deus. A gente precisa de Jesus para caminhar, para chegar até lá, para chegar até o fim. Mas Pedro, acredito que ele sai ainda nessa paixão, nessa condição que eu vou firme, eu vou continuar. E aí a gente viu Pedro negando a Jesus 3 vezes. 3 vezes. Porque Pedro nega a Jesus por conta do medo, por conta da possibilidade da morte, do sofrimento, por conta do limite. Pedro chegou no limite ali. Aquele era o momento de fato. Enquanto nós estamos começando uma ideia de um projeto, é maravilhoso, irmão. Mas quando de fato o trabalho chega, aí a coisa muda. É hora do vamos ver. É hora do vamos ver. Enquanto alguém te traz uma ideia, um convite, você começa a pensar, não, agora vai ser muito bom. Agora vai ser top, eu vou agora fazer parte do grupo de louvor da igreja. Agora chegou a minha hora agora de tocar guitarra. Aí eu vou revelar um bastidor aqui, tá? Fui cumprimentar aqui eles, só vi uma fala do Renato assim, desculpa, Renato. O cara fala desculpa e fala, né? Assim, não vale nada, né? Vou falar depois do desculpa. Olha, culto de manhã, 7 horas da manhã, eu quero vocês aqui. Mais ou menos assim, né? Não foi quero vocês, né? Você vê que a história nunca é contada da mesma forma, né? Mas beleza, telefone sem fio, né? Aí depois o irmão vai falar assim, olha, você viu que o Renato falou? Se não está às 7 horas, vai estar expulso do louvor, né? Aí o cara fala, poxa, então eu vou ter que estar 7 horas no domingo. Às vezes a gente chega aqui, 9 horas, a gente está acordando para vir para o culto de manhã. O cara do louvor já está aqui, ó, se preparando, a recepção já está preparando ali, o café, tudo, os diáconos já, enfim. Então, começar é uma ideia legal, vou tocar na igreja, fazer parte do louvor, mas aí de fato, quando começa, eu vou ter que estar na igreja sempre. Eu já fui do louvor, não sei, já toquei contrabaixo, tá, gente? Já fui contrabaixista, já fui músico. Eu acho que foram 10 anos, já fui músico. Brincadeira, nunca fui músico, mas tocava. Acho que 10 anos, né? E era assim, a gente tinha que sair de sábado, tem que estar aqui mais cedo. Então, a ideia é maravilhosa. Mas e quando chega de fato o trabalho? E quando chega de fato a situação, o limite? E aí?
como é que você vai lidar com a situação? Então, quando nós chegamos nesse limite, quando nós chegamos nessa situação, nessa possibilidade de sofrimento, a gente passa a enxergar, a minha força não é suficiente, a minha capacidade não é suficiente. Eu preciso decidir, ou eu vou olhar para Deus, ou eu vou olhar para mim. Se eu olhar para mim, eu não me sustento. Se eu olhar para mim, eu não continuo a minha vida. Eu vou parar, eu vou deixar. Se eu olhar para Deus, eu consigo fôlego, eu consigo graça, eu consigo sustento. E Paulo, ele fala muito bem sobre essa nossa luta, lá em Romanos 7,18. Pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. O tempo todo, a gente está nessa luta. E Pedro não queria negar, mas ele negou. Ele negou. E aí, essa fragilidade foi vista por ele. Vamos lá no versículo 61, ainda em Lucas 22. Então o Senhor voltou e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra. Vou ler de novo. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus olha para Pedro, e eu acredito que esse olhar não é um olhar de condenação, e nem um olhar como o nosso, porque tem pessoas que vê a gente ali e falam: não te avisei? Tá vendo aí, ó? Agora sofra, seu miserável, não é? As pessoas ainda, ao invés de nos estender a mão, elas nos condenam. O olhar de Jesus não foi de condenação. Jesus, a gente vê em passagens, Jesus estendendo a mão para Pedro. Jesus estendendo a mão para Pedro. O olhar de Cristo não é de condenação, é de perdão, é de graça. É um olhar que, olha, você precisa de mim, você só não é suficiente. E Pedro, ele sai dali e chora amargamente. Um choro amargo, de decepção, de tristeza. Mas eu acredito que também, por toda a história que vai se decorrer, a gente vê também, a gente entende que é um choro de transformação, é um choro de mudança. Então todos nós, irmãos, todos nós temos um pouquinho desse Pedro dentro de nós, porque nós somos seres humanos, como Pedro. E aí, você pode até falar: eu não sou capaz, eu não vou conseguir. A gente viu aqui o relato de um grande homem de Deus, um apóstolo, que abriu o caminho, pregou o evangelho, morreu por Cristo. E a gente olha para nós e fala: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quem era Pedro? Quem era Pedro? Pedro era como nós. Pedro era como você. Mas mesmo assim, Jesus, ele chama você. Jesus, ele conta com você. Ele restaura cada um de nós, a nossa insuficiência, a nossa incapacidade. Ele restaura as nossas vidas. Então vai aqui algumas dicas para você, para encerrar. Primeiro, cuidado com a sua autoconfiança.
Cuidado com a sua autoconfiança. Ela não vai levar você muito longe. Ela não vai levar você muito longe. Quem confia demais em si mesmo está perto da queda. Quem confia demais em si mesmo está perto da queda. Foi o que aconteceu com Pedro. Cuidado com a sua autoconfiança. A sua autoconfiança te coloca perto, à beira do precipício. Ela te coloca ali pronto para cair. Reconheça a sua insuficiência e a sua fragilidade. Reconheça a sua insuficiência e a sua fragilidade. Quarto, a sua vida não é sustentada por sua força. A sua vida é sustentada pela graça de Deus. A sua vida não é sustentada pela força. A sua vida é sustentada pela graça de Deus. Quinto, quando você cair, vai até Jesus. Jesus não condenou Pedro. Jesus restaurou Pedro. Jesus restaurou Pedro. Quando você cair, não fuja, não corra, vá atrás de Jesus. Jesus sempre vai te oferecer perdão. Agora é o sexto, eu não marquei aqui por número. A fidelidade verdadeira em Deus nasce através de uma dependência dEle. A fidelidade verdadeira em Deus nasce através de uma dependência dEle. Você vai conseguir ser fiel enquanto você depende dEle. Não é uma fidelidade pautada em você, é uma fidelidade pautada no poder dEle, na grandeza dEle, no perdão dEle, na graça dEle e no amor dEle. Continue sendo fiel, olhando para Ele, porque a força vem dEle. Não coloque a sua fidelidade em seus braços. Coloque a sua fidelidade na fé que você tem dEle. Se você quer ter um ano de bênção, entenda que você não dá conta de tudo sozinho. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Eu quero convidar o Renato, se ele puder aqui ministrar um louvor. Obrigado, Renato. Eu quero orar com você. Todo ano, irmãos, eu oro ao Senhor. Todo início de ano eu consagro minhas primeiras horas do dia a Deus. E o que eu peço para o Senhor? Eu quero os planos dEle. Eu quero os projetos dEle. Eu quero o que Ele tem para mim. É isso que eu quero. Eu queria que nesse dia, nessa manhã, você também fizesse a mesma oração. Pedro tinha o objetivo dele, que era não negar a Jesus. Ele terminou negando. Você talvez tenha vários sonhos, vários projetos. Eu gostaria que você entregasse ao Senhor esses projetos e esses sonhos. Fizesse uma troca. Senhor, eu te dou os meus sonhos e o Senhor me dá os seus. Te dou os meus projetos e o Senhor me dá os meus. Os seus. Olha só o ato falho, né? Carlos explica. Só que isso é dependência, irmãos. Isso é dependência. É entender que eu não posso. É entender que você não pode. Mas Deus, Ele pode. Quantas pessoas precisam
alcançar a Jesus Cristo. Pedro se levantou para pregar a palavra, para espalhar o Evangelho, para falar do amor de Deus. Qual que é a sua maior causa de vida? Qual que é o seu maior projeto? Qual que é o seu maior sonho? Eu lembro uma vez, talvez os mais antigos vão lembrar, né? A gente era jovem, né? Agora eu cheguei na época de contar a história, eu estava pensando nesse dia. Agora eu estou contando, estou parecendo meu pai, né? Aqui na frente. A gente estava num sítio, né? Nosso encontro. E a pastora Sandra perguntou para mim assim: eu era solteiro, né? Muitos anos já. E ela falou assim: o que você quer do seu futuro? O que você imagina? Eu falei: olha, eu quero servir a Deus. Mas e como é que fica esse negócio de casa e tal? Eu falei para ela: olha, se eu tiver um lugar para morar, um carro com a minha esposa, a minha família, para mim tá ótimo. O que eu quero é servir a Deus. Ela olhou para mim assim e falou: rapaz. E aí eu estava olhando para trás, para hoje, né? Hoje não, esses dias pensando, né? E a minha vida é daquela forma. Aí eu pensei, tô brincando, viu? Nem para eu sonhar em ser muito rico, ter muito dinheiro. E eu fui pensando, né? Quantas pessoas, isso, irmãos, é um testemunho, não é nada da minha vida, mas quantas pessoas foram conhecendo Jesus através da minha vida? Eu vi quantas pessoas, né? Se casando, tendo filhos, saindo, mudando de cidade. Quantas histórias foram construídas que Deus permitiu eu participar? Para mim isso é riqueza, irmão. Para mim isso é riqueza. Eu não quero outra vida. Eu não quero outra vida. Talvez outras pessoas podem falar que eu estou errado. O meu pai era pastor. E quando eu falei para ele que eu ia seguir essa vida por amor a mim, ele não queria, irmão. Mas era por amor a mim. Porque ele sabia a treta que era. Ele não queria, mas ele entendeu que era o chamado que Deus tinha para mim. Mas eu ouvi algumas coisas dele, né? Mas ele me abençoou. Então a grande questão é: que vida você quer seguir? O mundo tem muitas coisas para te oferecer. O mundo tem muitas coisas para dar para você. Só que olha, a dimensão da vida, ela não pode ser medida por nossa passagem aqui nesta terra. A dimensão da vida não pode ser medida pela passagem nesta terra. Se você pensa que a sua vida aqui é longa, nossa, deixa você entrar na eternidade. Você vai ver que isso aqui era uma gota. Era uma gota. Eu já falei aqui uma vez esse testemunho. Eu discipulando um senhor de uns 70 anos, não lembro a idade dele. Hoje ele já é falecido. E enquanto eu falava de Jesus, ele olhava para mim com um olhar de contemplação. Eu falava, lendo, ensinando. E eu falei: o que foi? Ele: mas como eu perdi tempo na minha vida. Por que eu não entreguei a minha vida para Jesus antes? Por que eu não entreguei a minha vida para Jesus antes? Então, não espere chegar um tempo para você dizer isso. Por que eu perdi tanta oportunidade? Por que eu corri atrás do vento minha vida toda? Por que eu corri a minha vida toda atrás daquilo que Deus poderia me dar, sustentar, prover na minha vida? Por que eu fiz isso?
Por que eu fiz isso? Não espere, irmãos, chegar no final da vida para dizer isso. Viva agora. Viva agora. Viva o reino de Deus, com a sua família, com seus filhos, o futuro que você está construindo. Construa a sua vida debaixo da rocha dos caminhos de Deus. Seja alguém que, através de você, outras pessoas se encontraram com Cristo. E você vai dizer que valeu a pena. Cada renúncia, cada sofrimento, cada dor, valeu a pena. E eu fui para eu não lembro onde que eu fui agora. Eu fui andar de bicicleta com o Márcio. Foi no dia 25, né? Não lembro. Enfim. E aí eu falei, Márcio, olha quantas pessoas na rua, morando na rua, né? Em situação de rua. Pessoal em situação de rua. E tinha um rapaz ali parado, com uma bala ali para vender, um olhar vago, um olhar triste. Quantas pessoas, né? Enquanto nós, nessa nossa alegria, nessa nossa felicidade, quantas pessoas sem esperança? Quantas pessoas sem esperança? Quantas notícias ruins? Um cara que sai empurrando, atropela uma mulher aí e arrasta. Isso é falta de Deus. Como mudar isso, irmão? Muda na minha vida. Muda na minha vida. Deixando de olhar para mim e olhar para Deus. Deixando de olhar para mim, olhar para Deus e falar, Senhor, eis aqui a minha vida. Eu quero pregar a Tua palavra. Eu quero pregar o Evangelho de Cristo. Eu quero falar do Teu amor. Eu quero que Tua palavra alcance pessoas. Eu quero mudar a minha vida. Isso não está na minha força. Eu não consigo sustentar a minha vida para fazer isso. Mas o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Para vocês aí que são mais jovens, eu decidi entregar a minha vida e servir ao Senhor com 18 anos. Deus me chamou. Ele me chamou. E ali com 18 anos eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu decidi viver para Ele. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi a maior decisão que eu fiz na minha vida. De viver para Ele e viver por Ele. O Senhor nunca deixou faltar nada na minha casa. O Senhor nunca deixou faltar provisão na minha vida. O Senhor nunca deixou faltar nada para mim, para os meus filhos, para minha esposa. As mãos de Deus sempre esteve na minha vida. E quem está falando aqui sou eu, irmão, mas eu sei que cada um de vocês aqui também tem esse testemunho das mãos de Deus e da provisão de Deus. Eu sei que Deus provê na sua vida também. Eu sei que Deus abençoa a sua vida também. Eu sei que Deus tem colocado na sua vida também. Por isso, pegue essa fé e continua. Pega essa fé e vai até o final. Pega essa fé, essa graça e continue. E veja as mãos de Deus sobre você. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Quero chamar aqui a Olga. Comece você fazendo a sua oração. Se você quiser, entregue os seus sonhos para Deus. Se você quiser, entregue os seus projetos a Deus. Existe
existe algo muito maior. Existe algo muito maior. Ore, filho. Coloque os seus medos, suas incertezas nas mãos de Deus. Isso é fé. Entregar os sonhos para Deus é fé. É acreditar que aquilo que Ele tem é maior e melhor. Acreditar que aquilo que Ele tem para a sua vida, de fato é. De fato é o que você precisa para viver. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Que através da sua vida outras vidas alcance. Senhor, venha curar, venha libertar, venha trazer paz, venha restaurar. Venha, Senhor, em nome de Jesus. Restaura, cura, liberta dos medos, dos pavores, das dores, das angústias. Cura as enfermidades, cura as dores da alma, as dúvidas, as incertezas. Cura, Senhor. Cura, Pai. Que seja um dia de entrega. Um dia de entrega. Entendemos que dependemos do Senhor. Dependemos da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado, Senhor. Amém, glória a Deus. Faça